Muito bem, vamos dar uma olhada aqui nas tabelas do ponto eletrônico, tá? Ponto eletrônico, né? Até antes de 2009, cada empresa meio que controlava do seu jeito aí o ponto eletrônico, tá? Mas aí quando foi a partir ali de 2009, saiu uma portaria lá do Ministério do Trabalho, que é a portaria 1510, e essa portaria ela trouxe todas as regras para o ponto eletrônico, tá? Então é interessante que você dê uma lida nessa portaria para você ficar por dentro dela. Ela vai ter dois anexos. Vamos ver aqui qual é o primeiro. Layout dos arquivos. Você tem que gerar alguns arquivos para o ponto eletrônico, tá? É o arquivo fonte de dados, o AFD. Tem alguns registros. Tem um arquivo AFDT, que é o arquivo fonte de dados tratado. São os registros dele. Tem o arquivo ACJEF, arquivo de controle de jornada para efeitos fiscais. E, finalmente, nós temos o relatório do espelho de ponto eletrônico, né? Se chegar um fiscal na empresa e pedir esse relatório para algum funcionário, o relatório tem que sair neste layout. Tá? Muito bem. Então, essa é a legislação. E aí tem alguns anexos aqui que você tem que prestar atenção também, tá? Muito bem. Existe, né, um artigo da T2TI, lá da versão 2.0, né? Se você vier na página de compra do Pegasus, tem aqui o módulo ponto eletrônico e o artigo se encontra aqui, ó. Na verdade, para cada um desses módulos do T2TRP 3.0, acredito que para todos eles, ou quase todos eles, tem algum artigo que a T2TI escreveu, falando um pouquinho, né, trazendo um breve resumo sobre o que é aquele módulo, tá certo? Então, é interessante que você dê uma lida nesses artigos, para você ficar por dentro do que é cada um dos módulos que nós estamos construindo, né? E se o módulo é do teu interesse, né, tipo, eu quero trabalhar com ponto eletrônico ou eu preciso trabalhar com ponto eletrônico, então a leitura da lei é obrigatória, a leitura do artigo é obrigatória e mais conhecimentos serão obrigatórios para você que vai desenvolver essa aplicação e vai prestar suporte para isso aí, né? Quando você estiver na frente do teu cliente, do teu usuário, e ele te fizer alguma pergunta, você não pode titubear, não pode vacilar, tem que conhecer a coisa, né? Senão o cara vai ficar desconfiado se você realmente sabe fazer aquilo ou não, tá? Muito bem, então, com essa teoria, né, que você vai ler e vai se aprofundar nesta teoria, foi com base nela que nós construímos aqui as tabelas para o ponto eletrônico, tá? Então, quais são as tabelas que nós temos aqui, ó? Primeiramente, nós temos aqui um ponto banco horas. Realiza o controle do banco de horas do funcionário, tá? Essa tabela é vinculada ao colaborador. Daí ela vai ter aqui a data do trabalho, a quantidade de horas e a situação, tá? Então, em algumas empresas, né, quando o colaborador ele faz hora extra, no lugar de ele receber o valor monetário, em dinheiro, em cima daquela hora extra, aquilo ali é acumulado no banco de horas, tá bom? Então pode ser que depois ele diga, sexta-feira eu não venho e vou usar o banco de horas, então ele troca uma coisa pela outra, tá? É possível fazer desse jeito aí, é para isso que serve esta tabela. Então essa aqui é a tabela que acumula o banco de horas do cara, tá? Pode ser que no dia ele faça 50 minutos, no outro dia ele faça 45, no outro ele faça 1 hora e 32, enfim, vai acumulando aqui. E essa outra tabela aqui é a tabela de utilização do banco de horas. Ela vai ter a data da utilização, a quantidade utilizada e uma observação, tá? Então vamos dizer que ele fez aqui, sei lá, ele trabalhou 10 dias aí a mais, cada dia alguns minutos ou algumas horas ali a mais, né? Então, de tal maneira que essa soma aqui deu, sei lá, 7 horas, ok? E aí, vamos dizer que numa segunda-feira ele teve que resolver algum problema pela manhã, eu quis dormir pela manhã, falou, de manhã eu não venho na segunda-feira, desconte 4 horas do meu banco de horas. Então, essa utilização das horas do banco de horas será controlada nesta tabela aqui, banco horas, ponto banco horas de utilização, tá? Ok.
Daí nós temos aqui, ó, o ponto classificação jornada, o ponto fechamento jornada, o ponto marcação e o ponto relógio. Vamos começar com o ponto relógio, tá? Segundo a legislação, dependendo do tamanho da empresa, é obrigatório ter um ou mais relógios de ponto, tá? Então, os relógios de ponto da empresa, eles serão cadastrados nesta tabela, tá bom? A localização do relógio, a marca, o fabricante, o número de série e a utilização. Esse relógio de ponto é utilizado para quê? Para o ponto, para o refeitório ou apenas para a circulação, né? Tem empresas que, quando você vai de um departamento para o outro, você tem que se identificar, né? Então, aquele relógio de ponto vai ser utilizado aí para identificar a circulação ou do próprio colaborador ou, quem sabe, até de visitantes, tá? Muito bem. Daí tem o ponto marcação. O que é isso? Marcação é o cara marcando o ponto dele, né? Essa tabela aqui, ela tem um vínculo com o relógio, tá? Porque a marcação pode ser a partir do relógio, mas veja que o not nulo aqui, ó, não está marcado. O vermelhinho aqui é um pouquinho diferente. Porque pode ser que essa marcação seja no computador também, tá? Primeiramente não quiseram aceitar isso daí, lá naquela legislação de 2009, mas depois foi alterado e passou a valer. O cara pode bater o ponto, digamos assim, utilizando um computador, tá bom? Daí vem o ID do colaborador, o número sequencial de registro, a data da marcação, hora da marcação, tipo de registro e por aí vai, tá? Se o cara estiver marcando no relógio de ponto, né, então os dados aqui, ó, serão trazidos através de um arquivo que vai ser gerado pelo relógio de ponto. Aí a gente vai importar para dentro dessa tabela aqui, tá bom? Daí vem a classificação da jornada. Essa classificação da jornada aqui é para nós organizarmos as marcações. Se nós clicarmos no código aqui, você vai ver, ó, 100, trabalho normal, 101, falta não abonada, 102, falta abonada, 103, licença saúde, 105, banco de horas, né? Então, dependendo do que o colaborador fizer naquele dia, você vai colocar essa classificação, tá certo? Normalmente, se o código 100 for utilizado, vai ser aí o trabalho normal, né? Perfeito, daí tem o fechamento da jornada. Esse fechamento da jornada aqui, ele armazena o fechamento de uma jornada de determinado colaborador. É a consolidação dos dados armazenados das marcações do dia, tá? Então, vai ter aqui a data do fechamento, qual é o dia da semana, qual é o código do horário, que vai vir da tabela ponto horário, qual é a carga horária esperada, são 8 horas, que se espera trabalhar naquele dia, qual é a carga horária diurna, carga horária noturna, carga horária total. Daí tem aqui as marcações, ó, quantas entradas e quantas saídas o cara realizou. Nós colocamos aqui até 5 entradas e 5 saídas, mais do que isso não existe, né? Daí tem aí a hora do início da jornada, de acordo com a escala dele, a hora do fim da jornada, aí se teve hora extra. Aí nós colocamos aí alguns campos para hora extra, tá? Hora extra 1, percentual da hora extra 1, modalidade da hora extra 1. Hora extra 2, percentual da hora extra 2, modalidade da hora extra 2 e por aí vai. Nós temos até 4 opções. Aí nós temos aqui o falta atraso, se é para o cara compensar horas a mais ou horas a menos. A quantidade de horas a ser inseridas ou removidas no banco de horas, caso o mês esteja parametrizado para a compensação de horas. E aqui alguma observação, né? Então são muitos detalhes, de fato. Se é o primeiro contato que você está tendo com o ponto eletrônico, você pode ficar um pouco perdido. Meu Deus, é muita coisa. E é mesmo, tá? Ponto eletrônico e folha de pagamento é um negócio bem complexo aí no Brasil, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado e tem a legislação. Nós temos que seguir a legislação para esses dois módulos, né? Senão vai dar problema, tá bom? Muito bem. Então nós temos aqui, ó, ponto escala e ponto turma. Então, em escala, nós vamos cadastrar quais são as escalas que tem para a empresa, tá? A gente vai colocar aqui o nome da escala, porteiro, escala de porteiro, né? Desconto hora-dia, número de horas que serão descontadas do funcionário caso ele perca um dia. Perdeu um dia, desconta 8 horas. Desconta o descanso semanal remunerado. O cara faltou na segunda, ele perde o domingo, porque o domingo
né? Normalmente ele é remunerado, ou a folga é remunerada, caso o colaborador não falte nem um dia naquela semana, tá? Então, caso ele falte um dia naquela semana, essa folga pode ser descontada também. Tem essa regrinha aí, tá? É isso que a gente vai colocar aqui, né? Se é para ser descontado ou não essa quantidade de horas, tá? Daí, para essa escala, qual é o código do domingo? Qual é o código da segunda? Qual é o código da terça? Qual é o código da quarta? Né? A gente vai buscar esses códigos aqui na tabela ponto horário, tá bom? Muito bem. Daí, para essa escala aqui, ou para as escalas que nós colocarmos aqui, nós vamos ter uma ou mais turmas, né? Então, por exemplo, aqui nós temos o código da turma e o nome da turma, tá? Então, vamos dizer que nós temos aqui uma escala normal, né? Uma escala de empresa de contabilidade. O cara chega às 8 horas, vai até meio-dia, depois ele chega às 2 e vai até às 18 horas. E no sábado ele trabalha de 8 até meio-dia, né? Então você vai ter aqui uma escala e de repente eu acho que só uma turma, né? Ou você pode cadastrar, vamos dizer, duas turmas. Turma do pessoal de escritório, turma do pessoal da limpeza, por exemplo, tá? Pode ser assim, caso você queira, ou enfim, caso a empresa queira fazer dessa forma. Nós já vimos algumas vezes aqui que é necessário em alguns momentos utilizar a tabela ponto horário. Então vamos ver o que é que tem nessa tabela ponto horário, ó. Ela está aqui embaixo. A tabela ponto horário é uma tabela solta, onde você vai cadastrar os horários dos turnos de trabalho da empresa. Então vai ter ali o tipo, ó, se é um horário fixo, se é diário, se é semanal ou se é mensal. O código, então, 001 é horário comercial, 002 é sábado e por aí vai. O nome deste horário, comercial, sábado, domingo, feriado e por aí vai. O tipo de trabalho, se é um tipo normal, tipo na segunda, normalmente é normal, né? A não ser que a escala do cara, essa segunda-feira, não seja um trabalho normal para ele, fosse, por exemplo, a folga dele, né? Compensação ou folga. Daí a carga horária, para aquele dia que você está cadastrando, né? Qual deve ser a hora de entrada, qual deve ser a hora da primeira saída, que é aquela do almoço, ou quem sabe até a de um lanche, caso isso esteja especificado naquela empresa. Daí qual deve ser de novo a hora de entrada, né? Então vamos dizer assim, vamos dizer que na empresa, ela diga, não, aqui todo mundo pode tirar 15 minutos de lanche de manhã, 15 minutos de lanche à tarde, não tem problema, esses 15 minutos, a meia hora, nós estamos dando para vocês, tá? Agora, nós queremos isso registrado na aplicação. E, evidentemente, vocês podem tirar 1 ou 2 horas de almoço. Então, como é que seria, né? Entrada 1, 8 horas. Saída 1, 9h15. Entrada 2, 9h30. Saída 2, meio-dia. Entrada 3, 14 horas. Saída 3, 3h15. Entrada 4, 3h30. E finalmente a saída 4, 18 horas. Né? Algo assim, tá bom? E aí dependendo de, sei lá, da política da empresa, né? Imagino que não exista mais entradas ou saídas do que isso daí. Mas caso existam, aí você vai ter que remodelar aqui essa tabela do banco de dados. Pois nós remodelamos até para 5 entradas e saídas, tá? E ali no finalzinho nós temos a hora do início da jornada e a hora do final da jornada, tá bom? Essa então é a tabela ponto horário. A tabela ponto parâmetro, ela vai servir para você colocar alguns parâmetros para determinado mês, tá? Então você coloca lá, janeiro. Qual é o dia inicial da apuração de janeiro? Você vai colocar aqui. Qual é a hora noturna do início? O início da hora noturna em janeiro, você vai colocar aí. Qual é o fim da hora noturna em janeiro? Você coloca aí. Pode ser que a legislação mude em fevereiro, aí você tem que mudar isso daqui também, tá? Percentual da hora extra diurna, percentual da hora extra noturna, qual é a duração da hora noturna, qual é o tratamento da hora mais, tratamento da hora menos, né? Se o cara ficar hora mais, nós devemos, a empresa deve pagar como hora extra, isso vai para o banco de horas. Então fica tudo aqui nessa tabela de parâmetro, tá? Então nós temos a tabela ponto abono. A tabela ponto abono, ela armazena os abonos por funcionário. O que é um abono? Um abono é uma espécie de folga,
tá? Normalmente isso acontece em empresas mistas, públicas, né? Por exemplo, no Banco do Brasil. Quando o cara passa lá para escriturário, ele tem direito a 30 dias de férias e 5 abonos, né? Então esses abonos aí, ele pode tirar para fazer o que ele quiser. Combinar lá com o gerente dele, bicho, eu não vou vir na segunda-feira que eu preciso, sei lá, vou pra praia. E aí, se o gerente dele concordar, né, com o motivo que ele falou, ele tira esse dia de folga, que é um abono, tá? Então, muito utilizado nesses órgãos mistos, públicos e tal, né? Não sei se alguma empresa privada utiliza isso daqui, talvez sim, mas enfim, como existe a possibilidade, essa tabela se encontra aqui, tá? E assim como nós temos lá no banco de horas, o banco de horas e a utilização, aqui no abono nós vamos ter também a utilização dos abonos, né? Então o cara tem 5 abonos por ano, aqui a gente vai colocando a data que ele utilizou cada um dos abonos até que a quantidade de abonos zere aqui em cima, né? Tá certo? Aqui tem lá, quantidade 5, utilizou quantos? 4, saldo 1. E aí, dependendo da classificação da jornada, esse cara usou foi um abono. A gente vai incrementando aqui o utilizado e decrementando o saldo até que zere, né, de acordo com a quantidade que ele tem disponível naquele período, tá? Muito bem, então essas são as tabelas. Tem mais uma aqui embaixo que é ponto autorizado, né? Essa tabela ponto autorizado, veja aqui a descrição: armazena os horários autorizados para funcionar em determinados dias pelo seu superior. Caso exista um registro para determinado dia nessa tabela, a mesma será utilizada para realizar todos os cálculos para funcionar independente da sua escala, tá? Então, de repente, na escala do cara, né, ele é autorizado a entrar às 8 horas, sair ao meio-dia, entrar às 2 e sair às 18. Mas por alguma razão, naquele dia o cara falou, vixe, hoje eu posso chegar só às 10 horas. Então, o superior dele vem e cadastra aqui, ó, o fulano vai chegar hoje às 10 horas. Daí ele coloca o restante das informações aí do colaborador, né? O colaborador ficou ali embaixo, vamos trazer ele aqui para cima. Pronto. Daí ele coloca o restante das informações. Então hoje esse cara vai entrar às 10, vai sair às 14 para o almoço, depois ele volta às 15 e aí vai embora, sei lá, às 19, né? Para dar aí às 8 horas da jornada de trabalho dele, tá? Agora, é legal que você veja como é que a legislação está em relação a isso, né? Porque existia uma história aí de que não era possível impedir que o cara entrasse para trabalhar mesmo que ele chegasse atrasado. Então, não deveria existir essa autorização, mas enfim, eu não lembro como é que ficou essa história. Se tem que ter ou não essa autorização, se pode, né? Não é que tenha que ter, mas se a empresa pode agir dessa forma. Não, mas espera aí, para você entrar aqui depois do horário estipulado, você tem que ter uma autorização, né, se você ficou em aberto ou não, tá? Mas enfim, a tabela se encontra aí. Caso exista a possibilidade, nós realizaremos o controle utilizando esta tabela, tá? Então essas são as tabelas do ponto eletrônico, né? Com isso aqui nós conseguimos importar os dados do arquivo que sai do relógio de ponto. Com essas tabelas nós também conseguimos gerar os outros dois arquivos lá que estão na legislação e também gerar aquele relatório de espelho de ponto, né? Tudo aquilo é obrigatório e caso um fiscal chegue para fiscalizar a empresa em relação a isso, o sistema tem que funcionar de acordo com o que está na legislação, tá? Qualquer dúvida então em relação a isto aí, você pode abrir um ticket de suporte lá no Trello. E em breve, né, quando nós começarmos a desenvolver a aplicação, nós vamos mostrar para você como é que estão as telas e tudo mais, como é que os servidores foram montados, e você vai compreender melhor quando ver a aplicação funcionando. Mas eu repito, caso você vá trabalhar com isso, com essa parte de RH, ponto eletrônico, folha de pagamento, você vai precisar ler muito, tá? Você tem que ter conhecimento de causa para trabalhar com um módulo como esse aqui.